A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, e em suas passagens afirma não ser escrita por pensamentos de homens, mas sim por inspiração de Deus. Aqueles que não acreditam em Deus questionam a veracidade da Bíblia e dizem que é só mais um livro escrito por homens. Mas como podemos então comprovar que foi Deus que entregou toda a palavra? A principal acusação que os ateus fazem às Escrituras é a falta de comprovação histórica e científica dos seus relatos. Mas ao longo dos últimos anos, com o avanço da ciência, tanto pesquisas arqueológicas quanto científicas têm comprovado e descoberto várias provas de que os relatos bíblicos aconteceram. As 10 pragas do Egito, por exemplo, tiveram indícios encontrados em 2010, em estudos feitos em uma caverna, onde descobriram que por volta de 3.000 anos atrás, data que coincide com a data descrita na Bíblia, o Nilo teria passado por um repentino e grande evento climático, que teria deixado suas águas avermelhadas e barrentas, sem ter condições para o uso. E segundo os pesquisadores, teria a possibilidade de todas as 9 pragas seguintes terem ocorrido em consequência do estado do rio. A Bíblia também é acusada de ser apenas um livro de lendas, inventadas pelos judeus para engrandecer o Deus em que eles acreditam. A primeira coisa que devemos observar diante de um argumento desse é que a Bíblia é o único livro da história da humanidade que é lido e conhecido em todo o planeta, sem nunca sair de moda, ser esquecido ou ter lançado uma nova versão, sendo ainda o mais vendido do planeta. Mas se isso já torna as Escrituras um livro no mínimo intrigante, o que dizer do fato dela ser proibida em mais de 50 países? E mais espantoso ainda, nesses países, pessoas arriscam suas vidas para lê-la. O fato é que os especialistas em literatura já admitiram que pode-se considerar até impossível que a Bíblia seja um conjunto de lendas ou algo parecido. Isso porque quando existe a intenção de criar uma lenda ou uma história com fatos e personagens tão grandiosos como os da Bíblia, é colocado muito exagero e riqueza de detalhes. Não existem lacunas, e isso é completamente diferente da estrutura bíblica. Além disso, quando tentam criar uma lenda a partir de fatos, não se faz isso antes que se passe pelo menos 50 anos depois que eles aconteceram. Porque antes disso, há muita gente que pode desmentir a história. O Novo Testamento, que relata a vida de Jesus, tem livros que foram escritos extremamente próximos das datas dos acontecimentos. A data em que foram escritos os livros do Novo Testamento é conhecida de todos, e vários dos personagens envolvidos na história de Jesus já tiveram sua historicidade confirmada por achados arqueológicos, como Caifás, Herodes, Pilatos e outros. Por isso, seria difícil inventar um relato como esse sem que muitas pessoas o tentassem desmentir. Mas o ponto em que até os cristãos se veem em dúvida às vezes é quando se fala na diferença que existe entre os evangelhos ao contar o mesmo fato. Um exemplo é que no relato da ressurreição, João diz que Pedro e João, o discípulo amado, foram até o sepulcro confirmar a história das mulheres que disseram que o sepulcro estava vazio. Já Lucas, no seu relato, fala só de Pedro indo até lá. E existem muitas divergências como essa entre os evangelhos. Mas para espanto dos que usam isso como argumento de que a Bíblia foi só uma invenção, essa é talvez a maior prova ocular de que os relatos são verdadeiros. Quando acontece um crime onde 2 pessoas estão envolvidas, ao serem pegas ou perceberem que isso acontecerá, a primeira coisa que fazem é combinar de maneira muito detalhada o que irão dizer. Inventam sua história com riqueza de detalhes de data, lugar, pessoas e etc., para fazer com que sua história seja aceita. Por isso, ao contrário do que parece, quando 2 suspeitos relatam algo com uma riqueza de detalhes muito grande, sem nenhuma diferença entre os dois, isso é considerado suspeito. Se você for descrever esse vídeo, por exemplo, você se lembrará de alguns detalhes e esquecerá de outros, que serão diferentes dos que um amigo seu que também vê vai descrever. E as partes que você irá considerar mais importantes serão diferentes das partes que ele vai achar. Caso contrário, qualquer um que ouvisse diria que vocês decoraram um texto. Por isso,
Essa é uma prova de que o relato bíblico é verdadeiro. Além disso, o próprio fato da Bíblia permanecer tanto tempo inalterada e ao mesmo tempo sempre atual já é o cumprimento de várias passagens, o que prova sua inspiração divina, pois homem nenhum poderia afirmar algo desse tipo com tanta convicção. Em Mateus 24:25 diz: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em 1 Pedro 1:24-25 diz: Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.